Oi, meus amores, que a paz de Deus esteja nos vossos lares e nos vossos corações. Hoje eu vim falar para vocês um assunto assim muito polêmico sobre traição, né, na congregação cristã no Brasil. Porque existem muitos mitos, muitas pessoas falam que não sabem, que dizem que expulsam da igreja e tal e tal. Eu vou explicar um pouquinho a vocês o que é o adultério na congregação cristã no Brasil e na minha opinião. E na minha opinião, o adultério, independente de religião, eu acho que é uma tremenda falta de caráter, né? Uma falta de caráter muito grande. Porque a palavra do Senhor nos ensina, fala que você, quando se casa, você e seu cônjuge se tornam uma só carne, né? Então eu não acho lícito, é uma vergonha você casar, fazer uma aliança com Deus, uma aliança com o seu cônjuge e depois fazer uma traição. Porque quando nós se casamos, fazemos um contrato e além do contrato, uma aliança. Na aliança e fazemos o juramento, né? Na saúde, na tristeza, na doença, enfim, até que a morte nos separe. Então você tem que suportar os defeitos do seu cônjuge, né? Exceto que tem limites, né? Não tô falando em agressões, essas coisas, mas cada um tem seus defeitos. Então nós temos que aprender a conviver com o defeito do seu cônjuge e orando a Deus, buscando a Deus, sabedoria, como a palavra do Senhor fala que a mulher sabe edifica a sua casa. Então o homem ele tem que saber também como vai cuidar da sua esposa, sempre olhar ela como um vaso mais frágil. E assim vice-versa, tem que ter amor e respeito entre os dois. Eu não concordo, independente de religião ou não, com adultério. E falando agora dentro da religião, trazendo aqui dentro para a congregação cristã no Brasil, gente, é mentira, é mito. Os cooperadores, os anciões não expulsam ninguém da igreja porque pecou, caiu em adultério, não, em tentação. Não, em hipótese alguma. A igreja continua lá, as pessoas continuam frequentando. Porém, o que é que eles nos ensinam? Que não é lícito, que não é bom, que nós vamos tá repreendido em nome de Jesus, caia em um ato desse, caia em adultério e depois vá tomar a Santa Ceia, né? É certo que temos alguns limites, algumas restrições, quem caiu em adultério também, para dar o testemunho, né? Eles orientam que não devem, mas eles não obrigam ninguém a sair da igreja, eles não expulsam ninguém da igreja, mas eles falam com muito amor e com muita sabedoria que as pessoas que caíram em tentação, né, nesse pecado tão horrível, que na minha opinião é muito horrível, tem que estar lá mesmo, buscando nos pés do Senhor, perdão, arrependimento. Eles ensinam isso para os fiéis na igreja. Eles não simplesmente expulsam e falam que você não vai poder mais tomar Santa Ceia, você não vai poder mais dar testemunho, entendeu? Você não vai mais poder pedir um hino. Eles não falam assim para as pessoas, eles ensinam as pessoas com todo o amor, com toda a sabedoria, porque assim, gente, quando descemos a santa água do batismo, certo, né, que é pra descemos, morremos, é sinal de que morremos ali para o pecado e nascemos um ser limpo e puro. Como a palavra do Senhor fala que as nossas vestes ficam brancas como neve. Então, o que é que ele nos ensina? Que não devemos manchar nossas vestes. E não é os pastores, os anciões, não é os cooperadores ou de qualquer outra religião ou doutrina, não sei, sei lá, que fala. É quando a gente faz um compromisso com Deus e você tenta se afastar do pecado, entende? Então, na congregação cristã no Brasil, o que é que nós nascemos, morremos e nascemos filhos de Deus, né? Até então somos criaturas, mas quando a gente aceita descer na santa água do batismo, que você renasce, nasce branco, limpo, puro, gente, tem que ter, na minha opinião, tem que ter regras, tem que ter doutrina, porque senão como é que seria? Eu sou crente hoje, vou adulterar amanhã e volto para a igreja e continua a mesma coisa. Amanhã de novo eu vou, adultero, volto para a igreja e continua a mesma coisa. E cadê a comunhão com Deus? E cadê o respeito com Deus? E cadê a sua vida de cristão? Como é que fica? Então eu acho, na minha opinião, que tem que ter doutrina sim, né? As igrejas deveriam ser um pouquinho mais rígidas em relação a isso.
Ninguém manda em ninguém, que todo mundo tem seu livre-arbítrio, é claro. Cai em pecado quem quer, trai quem quer, comete outros pecados quem querem, né? Até porque quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Mas quando você faz um compromisso com Deus, quando você desce na santa água do batismo, que você renova a sua vida, você quer algo novo para você. A congregação nos ensina, a doutrina nos ensina, né? Que lá é que quando você cai em adultério é sim um pecado de morte, mas não é da sua morte que você vai morrer um ataque fulminante, não. É um pecado de morte espiritual, né? Eles nos ensinam que é um pecado que, porque realmente, gente, olhando assim, até para quem não é crente, para quem não tem essas religiões, eu acho que a traição é algo que dói e que dói muito e que fere muitas pessoas. Então você tem que ter cuidado, mesmo vocês que não sejam cristão ou não tenham religião, para não estar ferindo ao próximo, né? Traindo a confiança de alguém. Isso é muito feio. Além de ser muito feio, dói e dói muito. Então, na congregação tem isso, sim, o pecado de morte espiritual, que é a traição, o adultério. Eu acho que quando você serve a Deus, faz um compromisso com o Senhor, você tem que ter um compromisso primeiramente com Deus e depois com seu cônjuge, ter respeito a Ele e Ele também com você, né? Vice-versa. Vocês têm que ser uma só carne, união, entendeu? E assim, as pessoas falam assim, se crente não pode se separar, não pode se divorciar. Eu acho que assim, até então, o homem, ele honra a sua esposa como está na Bíblia, e a sua esposa honra seu esposo como está na Bíblia, não é motivo de separação. Porque eu acho que o amor vai só aumentar, vai só crescer. Mas quando começa a quebrar os princípios bíblicos, os ensinamentos do Senhor, né? A mulher querendo ser mais que o homem querendo ser um homem muito machista, querendo mandar na sua esposa de forma como se ela fosse um objeto ou um animal. Não é assim, gente. Não é dessa forma que funciona, né? A mulher ela tem que ser sábia, ela tem que ser uma mulher para edificar a sua casa, uma mulher sempre com palavras doces. E seu marido também com a sua esposa, olhar ela como um vaso frágil, algo que ele tem que cuidar, ele tem que amar. E é sempre tudo em concordância, né? O casamento é o quê? É concordância, é amor, é respeito, é fidelidade. Não tem como um casamento assim acabar. Então, se ambas as partes, se o marido é um homem ruim, agressivo, ele não dá o respeito devido à sua esposa, ou vice-versa, ninguém é obrigado a viver maltratado por ninguém, né? Vai ter sim uma conversa com o ministério, vai esclarecer o que está acontecendo. É óbvio que o ministério vai tentar aconselhar a permanecer casados, a mudar o que está de errado, mas se não existir mais amor entre eles, for algo, cada um sabe a forma que vive, né? É melhor que se separe, na minha opinião. Mas na congregação, vou falar mais para vocês mais uma vez, cristão no Brasil, os irmãos, eles não expulsam ninguém da igreja. A igreja continua lá, a igreja é um templo, é a casa do Senhor onde nós vamos cultuar o nosso Deus e orar. Agora cabe a consciência de cada um, como é que está sendo com o seu Deus. Se é lícito, se ele acha que ele deve, se ele está com a consciência limpa de prostrar à mesa e tomar a santa ceia naquele dia, né? Porque nós temos que se consagrar, não temos que ir de qualquer jeito para tomar a santa ceia, porque já diz tudo, é a santa ceia, é o momento que você está ali consagrado, o momento que você se prostra para tomar a santa ceia. Então você tem sim que estar consagrada, você tem sim que estar limpo na presença de Deus, né? Mas eles não expulsam ninguém que cai em pecado, não. Mas o ensinamento é bem, a doutrina é bem séria e ele fala bem claro, né, que o servo de Deus é aquele que cai, ou a serva de Deus em tentação e cai em pecado de morte, não é que ninguém vai matar a pessoa, não, é morte espiritual. Eles falam que não tem perdão em relação, eles não falam que não tem perdão, gente, perdão. Eles falam que cada um agora é com a pessoa e Deus. Cabe a Deus julgar, né? Mas que é um pecado de morte que leva à morte espiritual. Então, vou deixar claro para vocês aqui, aqueles que caíram, muitos, né, que caem em tentação, caem em pecado na congregação cristã no Brasil, começam a se sentir rejeitado e acaba saindo da igreja, vão para outras igrejas, ou até saem mesmo da presença do Senhor, porque, eu não posso mais chamar Santa Ceia, eu não posso mais ser
dar testemunho, né? Eu conheço pessoas dentro da congregação cristã do Brasil que já caíram em tentação, já caíram em pecado de morte e se humilharam aos pés de Cristo, passaram muito tempo sem tomar Santa Ceia, passaram muito tempo sem dar testemunho e foi se humilhando a Cristo, pedindo perdão pelas suas falhas e seu pecado, e hoje já toma Santa Ceia, porque ela acha que deve tomar, e já dá testemunho, porque ela acha que deve dar. Mas ninguém proíbe nada a ninguém. Você entendeu? Eu conheço pessoas que já caíram em tentação e que hoje dá testemunho, que hoje toma a Santa Ceia, porque aquela pessoa se sentiu, no caso, ela não se sentiu condenada no estado que ela está hoje, em dar testemunho ou de tomar Santa Ceia. Mas temos sim, né, doutrina lá. O que eu acho muito bom, que eu admiro muito a congregação cristã no Brasil, é porque é uma igreja séria, uma igreja de muito respeito e que há doutrina e ficam aqueles que querem ficar. Ninguém é obrigado a ficar em um local que não se sintam bem, né? Quem quiser ficar, fiquem. Eu, no meu caso, amo estar lá, eu gosto da doutrina, acho que é tudo certo, né? Na minha opinião, gente. Olha lá, viu? Na minha opinião, eu acho que o que eles ensinam é tudo com amor e sabedoria. Então é isso, gente. O que eu queria passar pra vocês é isso, né? E eles não expulsam ninguém que cai em tentação, não, viu? Em relação ao adultério. Beijo, mas tem disciplina. Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.